Ok, hello guys, be welcome, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós já vamos começar, estava dando aí só um minutinho para ter certeza que estava tudo certo, que eu estava conseguindo ser ouvido por vocês, ser visto por vocês, né? Para a gente poder começar o nosso conteúdo de hoje, começar a nossa aula. Então a gente já vai partir para o nosso conteúdo, mas eu gosto de começar dizendo para vocês. Be welcome, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E na noite de hoje, né, durante essa transmissão, a gente vai falar sobre como você pode destravar o seu inglês. Esse foi tema de uma pesquisa que a gente fez através dos nossos e-mails, do nosso Instagram, dos nossos canais. E vocês que estão aqui foram quem escolheram esse tema para a gente falar hoje, destrave o seu inglês. Então, vamos lá e a gente vai falar durante toda essa transmissão sobre os 3 pilares para destravar o seu inglês, como que você pode fazer isso. E quais são esses 3 pilares, quais são esses 3 fatores para você poder destravar o seu inglês e finally speak English e finalmente falar inglês. Então, você que está vendo aqui através da transmissão, você que está vendo aí esse trechinho através do Instagram, daqui a pouco o Instagram vai ficar offline, ele vai sair, a gente vai continuar somente aqui na transmissão fechada e eu vou falar com você sobre esses 3 pilares, esses 3 fatores para você destravar o seu inglês e finalmente falar inglês once for all, de uma vez por todas. E se você seguir o que a gente vai falar, aquilo que eu vou compartilhar com você aqui nessa aula, você vai falar inglês de uma vez por todas. E você pode estar aí se perguntando, mas Eric, you don't know me, você ainda não me conhece. Como você sabe que o que você vai mostrar hoje vai funcionar para mim? How do you know what you are going to show today it will work for me? Como você sabe que o que você vai mostrar aqui vai funcionar para mim? E eu poderia passar aqui com você horas e mais horas só te contando histórias e mais histórias do que? De pessoas que não falavam inglês, que passaram aí e hoje estão falando inglês, que já passaram por essa jornada. Mas, simplesmente o que elas fizeram, elas aplicaram aquilo que você vai ver aqui durante essa aula. Mas para a gente não se alongar, para a gente não se estender muito, para não roubar muito do seu tempo e a gente partir para a parte prática, eu quero compartilhar com você aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu tive de experiência na minha própria vida e vou compartilhar algumas coisinhas a mais. Vamos lá? Então, Eric, quando o inglês entrou na sua vida, e o inglês entrou na minha vida nessa época aqui, e a foto tá pequenininha aí, né? Mas se você olhar, ó, eu sou a pessoa da foto do lado da seta aqui com o biggest smile, com o maior sorriso. Por quê? Esse foi o primeiro ano, meu primeiro contato com o inglês, e eu ainda era feliz. Eric, como assim você ainda era feliz? Nesse primeiro ano, nesse primeiro contato, ali pela terceira ou quarta série do que hoje a gente chama de ensino fundamental, eu ainda era muito feliz com relação ao inglês, porque eu aprendi a falar uma cor, uma fruta, coisas nesse sentido, e era piece of cake, como dizem os americanos, né? Era facinho, era mamão com açúcar, como a gente chama aqui no Brasil. Mas não foi sempre assim. Esse primeiro ano, eu era feliz, eu era esse cara aqui com o biggest smile. Depois, os anos foram passando, e quando eu estava ali pela 7ª série, a minha professora resolveu escolher esse livro aqui. Nessa foto aqui ele está em português, mas eu tenho esse livro ainda na Universidade do Inglês, na sala onde eu gravo a maioria dos treinamentos, eu ainda tenho esse livro lá. E ele está novo ainda. E você vai entender, Eric, como assim esse livro está novo? Para você ter uma ideia, eu usei esse livro lá na 7ª série. Então tem muitos anos, 20 lá para trás, de anos que eu ainda tenho esse livro e ele está novo. Por quê? Esse livro aconteceu da seguinte forma: a professora escolheu o livro para a gente usar durante 1 mês ou 2 meses, mais ou menos. Na época, ela ia acompanhar o livro e mais uma fita cassete. Fita cassete também entrega a idade, né? Sacanagem, mas era isso aí, era o que eu usava na época. O livro e mais uma fita cassete. Era o que a professora colocava para a gente ir acompanhando. Mas eu fiquei doente, I got sick and I lost a class. E eu perdi uma aula. E foi tudo o que eu precisei. Eu perdi uma aula e eu nunca mais me encontrei na vida
com esse livro, e ali começavam os meus traumas com relação ao inglês. Ali foi a primeira vez que eu tive uma dificuldade assim no inglês tremenda, ao ponto de que passou mais a oitava série, quando eu cheguei no primeiro colegial, eu cheguei no ponto de repetir de ano em inglês. Eu passei o ano todo na escola e eu repeti de ano. Todos os meus colegas, ou a maioria dos colegas, na época desse livro aqui que eu te mostrei, eles faziam inglês fora da aula. Então a gente tinha as aulas no ensino fundamental, normalmente, né? Na época era chamado de ginásio, e a maior parte deles estudavam numa outra escola particular, onde eles tinham aula só de inglês. E naquele momento, eu não me lembro de ninguém que falasse inglês assim muito bem. Mas os colegas tinham facilidade com a matéria, com esse livro, porque eles faziam inglês fora, e eu achava aquilo muito, muito, muito difícil, ao ponto de eu chegar e repetir de ano em inglês no primeiro colegial. E olha só o pior de tudo. Eu fui repetir de ano em inglês no mesmo ano que o meu pai trouxe aqui para o Brasil um método baseado em aprendizagem acelerada e que ensinava inglês em 8 semanas. E se você não conhece a história do Joubert, a história do meu pai, que é fundador da Universidade do Inglês, eu quero te falar o seguinte. Esse aqui é o Joubert, e esse que está ao lado dele é o Dr. Colin Rose, que é fundador da Accelerated Learning. É a empresa baseada na aprendizagem acelerada, que fica lá na Inglaterra, onde eles ensinam inglês, não só inglês, mas espanhol, francês, italiano e alemão, para vários países do mundo. E aqui é ele, na primeira viagem internacional, já falando inglês, conversando com o Dr. Colin Rose, para trazer um método aqui para o Brasil. No mesmo ano que meu pai trouxe um método para o Brasil, foi o ano onde eu repeti de ano na escola por causa do inglês. Então, ali às vésperas do Natal, eu chego com a notícia. Meu pai finalmente falando inglês, depois de uma vida sem falar inglês, sem conseguir, tentava e não dava certo, e professor particular e não dava certo, e mais um curso de inglês e não dava certo. Ele aprendeu a falar inglês com esse método, ele participou da turma piloto, viajou para a Inglaterra para encontrar o Dr. Colin Rose, conversou com ele, trouxe o método aqui para o Brasil, feliz da vida, falando inglês pela primeira vez, e eu contando que repeti de aula. Então, você imagina como não foi muito legal para mim, né? Eu repeti de ano e ainda tive que contar isso bem quando meu pai agora estava falando inglês, quando ele estava feliz, quando ele tinha resolvido o problema dele de inglês. Meu pai falando inglês e eu lá contando que repeti de ano na escola. Aí o ano foi passando, eu estava no segundo ano do ensino médio, e o que aconteceu? Eu já trabalhava nessa época. Quando eu repeti de ano, eu já estava trabalhando. Então, eu ia para a escola no período da manhã, saía da escola, ia para o trabalho, trabalhava normalmente à tarde e à noite. Quando chegou no segundo ano do ensino médio, eu estava numa escola agora que as aulas de inglês não eram no horário normal. Eu estudava de manhã, eu ia para o trabalho, eu tinha que parar o meu trabalho no meio do dia e voltar lá para a escola só para fazer a aula de inglês 1 ou 2 vezes por semana. E isso matava o meu trabalho. Aí o que eu fiz? Eu fui me formar na escola como funcionário. E eles falaram o seguinte, olha, se você trouxer um certificado de que você está falando inglês, você não precisa fazer as aulas aqui na escola. A gente dispensa, você traz esse certificado e você não precisa vir fora do horário normal. Ok, fui lá, conversei com o meu pai, já tinha uns anos ali de Universidade do Inglês aqui no Brasil, e ele me disse o seguinte, eu nunca mais vou esquecer. Nós nunca demos nenhum certificado para ninguém que não tenha terminado o curso, e você não vai ser o primeiro. Ou você faz o curso, você termina o curso falando inglês, ou você não vai receber certificado e vai repetir de ano de novo. E se você repetir de ano de novo, você vai saber comigo que você está enrascado. E aí fui eu fazer o curso em 8 semanas, que era a única modalidade de tempo disponível na época desse curso aqui no Brasil. Mas foi muito legal, porque eu não contei para ninguém na escola que eu estava falando inglês, que eu era filho do Joubert. Então eu fui lá fazer o curso, então olha só, de manhã eu ia para a escola, à tarde eu trabalhava, quando eu fechava o escritório às 8 horas da noite, eu ia ali para a escola e fazia a aula das 8 às 10 da noite, nessa época as aulas eram presenciais. E eu não contei para ninguém, até ali bem pertinho do final do curso, que eu era o filho do Joubert, que eu era filho do fundador, de quem trouxe o método aqui para o Brasil. Então, como as pessoas não me conheciam, eu não tive nenhum tipo de tratamento especial. Eu fui tratado
exatamente like a regular student, exatamente como um aluno normal, sem nenhuma cobrança diferente, mas também não tive nenhum tipo de privilégio. E simplesmente fui seguindo tudo que eles me falavam, like a cake recipe, como se fosse uma receita de bolo. E eu lembro claramente, like it was today, como se fosse hoje. E eu falei assim para mim mesmo, eu vou fazer tudo o que eles me falarem. Eu vou fazer exatamente o que eles me pediram. Por quê? Se meu pai, que nunca conseguiu falar inglês na vida, agora está falando inglês. Se os alunos estavam fazendo fila para começar o programa, não é possível que eles consigam, eu não. Eu também vou falar inglês. Eu vou conseguir, dessa vez, eu vou tirar essa amarra aí do inglês de mim. E eu achava que inglês nunca mais ia ser para mim. Eu tinha repetido de ano na escola, que era para ser fácil. Eu não conseguia falar palavras simples em inglês para perguntar o que significa. As pessoas não entendiam a minha pronúncia. Então a minha frustração era muito grande. Eu não conseguia falar uma palavra simples, eu não conseguia passar dia na escola, era essa a minha situação. Mas eu falei, se eles conseguem, eu vou conseguir também, eu vou me dar essa chance. E ali foi a gota d'água, foi onde eu tomei essa decisão. Esse foi o meu pensamento lá, há mais de 20 anos, more than 20 years ago. E ao longo do curso eu fui vendo o milagre tomando forma. Eu fui vendo esse milagre acontecer e a partir daí tudo mudou completamente. Você já vai entender por que eu estou te contando essa história. Pessoas que antes olhavam para mim de cima para baixo, né? They look down to me, eles me olhavam de cima para baixo, agora começaram a me chamar. Ei, Eric, você pode me ajudar? O que significa aqui essa música em inglês? Eu estou tentando entender uma coisa que não estou conseguindo. Você pode me ajudar? E aí, opa, olha só, que diferente. Depois de um tempo, falei, opa, peraí. Tá diferente agora, as pessoas estão me respeitando, estão olhando para mim de um outro jeito. E aí eu fiz um treinamento na área pedagógica, me especializei na aprendizagem acelerada e comecei a dar aula. Então, por que eu estou te contando toda essa história? Provavelmente você se sente muito parecido com o que eu me sentia e às vezes até com menos dificuldade, com menos traumas do que eu tinha enfrentado. Porque eu tinha visto meu pai tentar 1, 2, 3 vezes, não consegui. Eu vi meu pai perder um emprego que já estava certo, simplesmente porque no final, na última etapa, eles falaram assim para ele, mas você fala inglês fluente, não fala? E aí quando ele disse que não, perdeu o emprego e eu não tinha contato com pessoas que falassem inglês até que eu fiz o programa. Depois de falar inglês, fiz treinamento pedagógico. E o que aconteceu nessa época, né? No terceiro colegial, a professora agora, as aulas eram no mesmo período da minha aula. Então, ali no último ano do ensino médio, eu chamei a professora algumas vezes em separado para perguntar, professora, a senhora falou assim, mas eu vi isso aqui dessa forma, não está certo? E por umas 2, 3 vezes eu estava correto e ela errada. Sempre eu fazia isso em separado, eu nunca fiz isso na frente da turma, porque eu não queria constrangê-la, mas ali eu percebi, opa, peraí, eu estou falando inglês, eu faço as provas, os trabalhos sem ter que estudar nada, eu estou conseguindo entender, eu corrigi a professora umas 2, 3 vezes e eu tinha um amigo que veio do Canadá para estudar com a gente e por pelo menos umas 2, 3, 4 vezes a gente conversou só em inglês na sala de aula. Então, eu falei, opa, eu estou falando inglês. Fiz treinamento pedagógico, me especializei em aprendizagem acelerada, que é essa metodologia que permitiu que eu falasse inglês aqui na Universidade do Inglês. E aí, o resto basicamente, né, é história. E aí, quando eu comecei a dar aula, aconteceu algo muito curioso e muito legal. Eu me lembro de ficar verdadeiramente feliz, genuinamente feliz pela vitória daqueles alunos que achavam que o inglês não era para eles. Porque eu conseguia me ver nesse aluno. Eu conseguia olhar para ele e falar, peraí, ele acha que ele não vai conseguir. Porque a professora dele lá da escola falou que não, que como ele é aluno de escola pública, que como ele vem de uma favela, de uma comunidade, ele não pode falar inglês. Olha, esse aqui já tentou 2 cursos de inglês e não conseguiu. Ele acha que não é para ele. E aí, quando eu via essas pessoas falando inglês, eu ficava muito mais feliz por eles. E justamente era isso que acontecia. Eles chegavam, pouco tempo depois, falando inglês, apresentando os trabalhos de conclusão de curso, o TCC deles em inglês. E eu lembro, por exemplo, do João. O João foi curioso porque ele foi o meu primeiro aluno online. Hoje a gente está aqui, a gente faz essa aula, a gente faz essa transmissão de forma online, você aí de qualquer lugar do mundo, né? E eu aqui fazendo aula e a gente falando, mas não foi sempre assim. O João foi o meu primeiro aluno online
E eu me recordo disso porque a internet simplesmente não funcionava naquela época. Mas o João foi um guerreiro, a gente conseguiu fazer as coisas juntas. E por que eu me lembro muito da história do João? Eu lembro dele ter sido meu primeiro aluno online. A Universidade do Inglês já tinha vários anos de existência, isso foi ali por 2004, 2005. E ele foi esse primeiro aluno da era da internet, o meu primeiro aluno online. Ele morava lá em Santos, eu morava em São Caetano, e eu me lembro de algumas coisas marcantes durante a trajetória do João como meu aluno. Ele compartilhando em inglês comigo, not in português, but in English, his values, os valores dele, aquilo que ele acreditava, aquilo que era importante para ele. Por exemplo, a família para ele era de uma importância assim que eu aprendi e eu nunca mais esqueci. Já fazem muitos anos aí, a gente está falando de 2020, 15, 16 anos, que eu dei aula online para o João, e eu ainda me lembro, ele tinha um filho adolescente, que hoje já é adulto faz tempo, né? E ele levava o filho, às vezes, para uma balada. O filho pedia, pai, posso sair no sábado? Tá, vai ter uma balada com os amigos ali. E ele deixava o filho ir, levava. Quando chegava a hora do filho ir embora, ele ia buscar. E ele combinava normalmente um pouco mais cedo com o filho, tipo umas 2h30 da manhã, eu vou te buscar. Ele chegava lá mais cedo. Se ele marcava 2h30, quando era 1h30, 2 horas, às vezes ele já estava lá com o carro para conseguir um lugar legal na porta da balada. Mas, muitas vezes ele ficava esperando no carro por 2 horas, até o horário marcado, às vezes até um pouquinho mais tarde, para deixar o filho curtir mais um pouco. E eu olhava aquilo e falava, mas espera aí, você marcou com ele 2h30, você chegou lá 1h30, 2 horas, chegou antes, e você não mandou uma mensagem já para ele sair, para você levar ele embora? Ele, não, deixa ele curtir. Aí no horário marcado, ele avisava que estava ali, e às vezes ainda dava mais uma meia horinha de lambuja para o filho aproveitar e levava o filho de volta para casa. E isso ia se repetindo sempre, eu achava demais aquilo. Caramba, ele sai, fica acordado de madrugada para o filho aproveitar para trazer o filho de volta para casa, né? E ele fazia questão disso, era uma coisa muito importante para ele. E eu lembro dele também me contando com uma gratidão, assim, que quando eles receberam um parceiro de negócios lá da China, na empresa dele, ele era da área de TI, então ele mexia com programação, com sistema, mas a empresa dele não era uma empresa de tecnologia, era uma empresa têxtil, então tinha um monte de máquinas de costura, com linha, com tecido, com esse tipo de coisa. E esse cara veio da China, mas não veio para falar de tecnologia, não veio para falar de TI, mas sim das máquinas de produção, de outro assunto, de outra área completamente oposta à área do João. Mas o João estava fazendo o nosso programa, estava ali na metade do curso, e ele era o cara da empresa, ele era a pessoa na empresa que falava inglês. Então o que eles fizeram? João, você vem para cá, você vai ajudar a gente, vai passar uns dias aí cuidando do chinês, vai traduzir para ele o que a gente fala, vai traduzir o que ele responde para nós, e você vai passar uns dias ali com ele. E ele passou aqueles dias, ainda que TI não fosse o tema daquelas reuniões, não fosse o tema daquelas conversas, o João se destacou muito, porque o chinês se sentiu bem recebido, se sentiu bem cuidado, conseguiu fazer negócios, a empresa ficou bem, e o João saiu tão bem, mas tão bem, que quando o cara foi embora de volta para a China, o que aconteceu com o João? Ele foi promovido no trabalho e ele ainda estava na half of the course, na metade do curso. Ele não tinha nem terminado o curso dele ainda, mas ele era a pessoa que falava inglês e que atendeu esse chinês. E eu nunca me esqueço, além do João, de 2 alunos que estudaram juntos ali, eles foram contemporâneos, estudaram na mesma época. O primeiro deles era um cara que era formado em letras, ele era um representante de vendas, era um gerente comercial, né? E ele gostava muito de inglês, ele até tinha experiência anterior. E o outro cara era um engenheiro, então onde um tinha experiência anterior, gostava de inglês, tinha até feito faculdade na área, que era esse gerente comercial, né? Essa pessoa da área de vendas. Do outro lado, um engenheiro, que nunca tinha tido contato nenhum com inglês, que era mais sério, aquele jeito meio de engenheiro, né? Bem lógico, bem racional, sem nenhum contato com o inglês. Mas esse engenheiro só tinha uma opção. Or he speak English, or he speak English. Or better, or he spoke English, or he spoke English. Ou ele fala inglês, ou ele fala inglês. Ou como era na época, né? Ou ele falava inglês,
ou ele falava inglês. O emprego dele dependia disso, a família dele dependia de que ele falasse inglês. E aí, se ele não falasse inglês, ia ficar unemployed, ia ficar desempregado. E eu lembro dele olhar bem para mim e falar assim: Eric, você me garante que vai dar certo? Você me garante que eu vou falar inglês? Então ele viu uma apresentação, entendeu como o programa ia funcionar e eu ia ser o professor dele. E aí nessa hora ele chegou e ele era maior do que eu, tinha a voz mais forte, ele olhou para mim assim e falou: você me garante que vai dar certo? Você garante que eu vou falar inglês? E a minha resposta para ele foi muito simples. O que eu disse para ele foi: se eu aprendi a falar inglês desse jeito, se eu aprendi a falar inglês com esse método, eu acredito que se você fizer aquilo que eu fiz, se você seguir o método, se você fizer aquilo que eu vou recomendar que você faça, se você seguir os passos que eu vou te falar durante o programa, você também vai falar inglês. I'm not better than you, eu não sou melhor do que você. E é isso que eu acredito verdadeiramente. Se eu falo inglês, qualquer um pode falar inglês. 8 semanas depois, terminaram o curso e os dois estavam falando inglês. Tanto o engenheiro quanto o cara que era gerente comercial, que era gerente de vendas, que já gostava da área. E se a gente fosse fazer uma comparação com o resultado deles? Se você me perguntar assim, Eric, e aí, como que foi? Os dois terminaram felizes, os dois terminaram falando inglês. E se você falar, Eric, mas dá uma nota aí para eles, de 0 a 10, dá uma nota para o engenheiro e dá uma nota que nunca tinha estudado inglês e dá uma nota para o cara que já gostava de inglês. O representante comercial, que já tinha bastante experiência anterior com o inglês, como eu te disse, inclusive ele tinha sido formado em letras na faculdade anos antes de fazer o nosso programa. Ele gosta de filme, gosta de séries em inglês, gosta do inglês, então ele já se considerava uma pessoa que tinha tido experiência com o inglês e que tinha facilidade com o inglês. E o outro, o engenheiro que nunca tinha estudado inglês. O primeiro terminou com uma nota 10, se formou com louvor. E o engenheiro, que nunca tinha estudado inglês, terminou com uma nota 9.8, 9.9. Eles terminaram, colados. Terminaram os dois felizes, os dois falando inglês, os dois super aprovados. Ou seja, não só falando inglês, mas o resultado deles foi muito parelho, muito próximo. E para a gente não me alongar muito aqui, eu quero te falar por último do Cláudio, que é um aluno nosso lá do Rio de Janeiro. E ele fez uma promessa. E a gente não tinha a menor ideia que ele tinha feito uma promessa até o dia que ele veio do Rio de Janeiro, aqui para São Paulo, para São Caetano do Sul, conhecer a gente pessoalmente, tomar um café com a gente. E ele disse o seguinte: Jober, eu prometi que se dessa vez, através desse curso, eu finalmente falasse inglês, eu viria aqui em São Caetano, como eu estou fazendo agora, e eu iria beijar os seus pés. E a gente deu risada, né? Mas eu lembro da resposta. Cláudio, a gente está muito feliz porque você também está falando inglês. A gente está feliz por te conhecer pessoalmente, mas a sua promessa is between you and God. A sua promessa é entre você e Deus. Vamos tomar um café junto, você vai conhecer a nossa equipe, mas nada de beijar o meu pé, não. Foi essa a resposta do Jober para ele. E por que eu estou falando isso? Independente do seu nível de inglês, independente de onde você está hoje, eu acredito que você, independente de você falar que eu me considero básico, eu me considero intermediário, eu me considero antes do básico, eu não tive nem contato com o inglês ainda, eu me considero um total beginner, um total iniciante, ou seja, eu me considero alguém que nunca estudou inglês, que nunca teve contato, eu me considero um zero à esquerda no inglês, ou eu me considero um básico ali, eu arranho, não importa, doesn't matter, você também vai conseguir falar inglês. Eu te falo com essa certeza, né? Eric, certeza do quê? De quem aprendeu a falar inglês assim, de quem chegou a repetir de ano na escola, achava que inglês não era para mim, que inglês era difícil, tinha passado vergonha, tudo que podia ter de negativo eu tive. Mas, se eu conseguir, você consegue também. E não só isso, né? A gente ajudou aqui mais de 50 mil pessoas a falarem inglês nos últimos 23 anos, tá? Por isso que eu acredito que você que está assistindo essa aula, você que está vendo essa transmissão, também vai falar inglês. E o primeiro pilar que vai destravar o seu inglês, curiosamente, ele não tem nada a ver com a parte técnica do inglês, com essa parte de uma pronúncia perfeita, uma conjugação verbal, regras gramaticais, nada disso. O primeiro pilar que vai destravar o seu inglês não está totalmente ou diretamente ligado ao inglês. O primeiro pilar que vai destravar o seu inglês é a agenda. E eu gosto de chamar de agenda da
fluência. Eric, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Como assim agenda? Como assim agenda da fluência? Então, eu gosto de perguntar, first of all, primeiro de tudo, when do you need to speak English? Quando você precisa falar inglês? Em quanto tempo? Quanto tempo você tem para resolver essa situação do inglês na sua vida? Why do you need to speak English? Por que você precisa falar inglês? É um sonho? É uma questão profissional? É como o caso desse engenheiro que precisava falar inglês para o trabalho, que ou ele falava inglês ou ele ia ficar desempregado? É o caso do representante comercial que falava, olha, vai abrir para mim novas oportunidades, vai abrir um horizonte que eu nem sei ainda qual é. Mas eu já gosto do inglês, é por isso que eu quero resolver essa questão. Eu não resolvi fazendo uma faculdade de letras, quero resolver com vocês agora. Ou era o caso do Cláudio, que chegou a fazer promessa, olha, se agora eu finalmente falar inglês, dessa vez vai. Ou era como o caso do Marcos, nosso aluno que mora no México, que ou falava inglês ou ia ser obrigado a voltar para o Brasil com a família dele. O que isso tem a ver com a sua agenda? Agenda é o que você define, é o seu plano de estudos. Então, a sua agenda da fluência é o seguinte, quanto tempo eu tenho por dia? Eu tenho 1 hora por dia. Não, eu posso estudar meia hora por dia. Eu posso estudar de segunda, quarta, sexta, e se precisar eu consigo fazer alguma coisa no fim de semana. Não, eu tenho horário todas as manhãs. Eu tenho horário só à noite. É você se programar para quando você pode fazer conteúdo, quando você pode estudar, quando você pode se dedicar para o inglês. Porque quem estuda a qualquer hora, acaba estudando hora nenhuma. Eu posso dar um exemplo para você fora do inglês. Academia. Eu comecei a academia a primeira vez durante o ano passado ou retrasado. E aí eu fazia ali 2 vezes por semana, mais ou menos, né? Eu fazia 2 vezes por semana se minha esposa não me mandasse uma mensagem, se eu não precisasse ficar no trabalho, se eu não tivesse um outro compromisso social. E aí eu fiz mais ou menos 6 meses dessa forma, até que a agenda apertou, eu parei e fiquei mais uns 6 meses sem fazer academia. Não mudou nada na minha vida. Aí eu falei, não, eu preciso voltar, tá na hora, eu preciso cuidar da saúde, eu preciso ficar bem. E aí eu fui e voltei para a academia. E aí eu comecei a falar, não, agora eu vou fazer from Monday till Friday. Eu vou fazer de segunda a sexta. Eu vou estar lá diariamente. E aí se algum dia eu tinha algum desafio, eu tentava ir mais cedo, ou eu tentava ir mais tarde, ou usava um sábado para fazer uma reposição. E em 6 meses eu tive um progresso gigantesco. É aí que entra a sua agenda da fluência. É você decidir aquilo que você vai fazer e você comunicar para as pessoas ao seu redor. Você avisa os seus familiares. Você avisa, olha, nesse horário aqui à noite eu estou fazendo aula. Nesse horário aqui à noite eu estou estudando. Está aqui na minha agenda para eu estudar inglês. Por quê? Quando você tiver um compromisso, quando a vida acontecer para você, quando você tiver um imprevisto, você vai saber, opa, aqui estava marcado para eu fazer inglês, para eu estudar, e eu precisei faltar, eu perdi essa aula, então eu consigo repor ela no dia seguinte, eu consigo repor no sábado, eu consigo repor no domingo, eu consigo usar a sexta-feira para isso. Você consegue se programar, porque você já tem uma agenda definida. Eric, eu tenho uma agenda maluca, eu preciso de uma flexibilidade maior. Então você vai precisar ainda mais desse primeiro ponto e do próximo ponto, do próximo pilar que a gente vai falar daqui a pouquinho. Como assim, Eric? Se você tem uma agenda maluca, você vai programar a sua agenda no início da semana. Olha, essa semana aqui eu estou olhando a minha agenda, esse dia vai ser de manhã, nesse dia vai ser à noite, nesse dia aqui vai ser à tarde ali, eu vou ter uma folga entre uma reunião e outra, vai ser nessa hora. Quando você se programa dessa forma para estudar, para ter contato com o inglês, isso faz diferença para você. Tamo junto até aí? Eric, você falou do próximo pilar. O próximo pilar é a disciplina. A disciplina vai te ajudar a estabelecer, então, quais são as suas metas, quais são as atividades, aquilo que você vai precisar fazer para chegar no seu resultado. Eu costumo falar para os meus alunos que a constância ela é tão importante quanto a persistência, às vezes até mais. Porque se você for persistente, você nunca parar, mas você tiver contato com o inglês 1 vez por mês, você não vai falar inglês.
Você pode não parar nunca, mas uma vez por mês não vai te fazer falar inglês. Você precisa de um contato mais próximo com o idioma. Você precisa de uma imersão, você precisa mergulhar nesse universo para que você consiga falar inglês. Então, o segundo fator, o segundo pilar é a sua disciplina. Como eu te contei do aluno, que é engenheiro, que não tinha nenhum contato anterior com o inglês, mas, Eric, e se eu já tiver uma noção de inglês? Funciona para mim? It works for you. Funciona para você? Sim, senhor. Eric, e se eu não tiver nenhum contato com o inglês, funciona para mim? Funciona para você também. Como funcionou para ele? O que você vai precisar é de disciplina. O que você vai precisar é de dedicação. É assumir um compromisso e segui-lo, continuar com ele. Alguém que já teve contato com o inglês pode até ter mais facilidade que você. Ah, Eric, ele já teve um contato normal, tem um ouvido mais treinado, né? Já usou isso antes, já está mais acostumado com os americanos. Concordo com você, a pessoa pode ter mais facilidade, mas você pode ir lá e usar o que está na sua mão. Você pode usar a sua disciplina, você pode usar a sua dedicação e ouvir uma vez a mais um áudio, por exemplo. E você também vai atingir o objetivo de falar inglês. Então você pode ir lá usar a sua disciplina para cumprir a agenda, cumprir o compromisso que você estabeleceu, cumprir o cronograma que você montou, ter o contato que você realmente precisa para falar inglês. Como eu gosto de dizer, você pode ir lá e andar a milha extra. E vocês vão terminar no mesmo passo. E vale lembrar, né? Não é uma corrida entre você e os outros. É uma corrida entre você e você mesmo. É isso mesmo, você está correndo com você mesmo, é você dando o seu melhor, é você se dedicando, é você olhando para a sua meta, é você olhando para aquilo que você precisa e se dedicando e fazendo o que for necessário para atingir o seu resultado. E eu preciso disso, eu preciso da sua constância, eu preciso da sua disciplina. No restante, é só você seguir as instruções. E as instruções são piece of cake. Posso te falar? Elas são muito simples. Como eu costumo dizer, não requer prática, nem tampouco habilidade. Se você está aqui assistindo essa aula, você consegue seguir essas instruções com facilidade. Consegue seguir as instruções com uma mão nas costas, porque o caminho já está montado, ele já está preparado para você seguir e atingir o seu resultado, você seguir e você falar inglês. Então, a sua disciplina é você cumprir a sua semana, é você cumprir aquilo que você estabeleceu na sua agenda, é você dar o seu melhor naquele dia, não é a sua perfeição. Eu gosto de bater nessa tecla porque as pessoas acham, não, eu ser disciplinado, eu ser dedicado, é eu ser perfeito. É eu acertar todas as pronúncias, é eu memorizar todas as palavras, é eu dominar tudo. E não, a sua disciplina é você dar o seu melhor. Por quê? Vai ter dia que você vai falar, Eric, hoje eu não tô legal, eu tô aqui, sei lá, com uma dor nas costas, eu tô com uma dor de cabeça, eu peguei um resfriado, eu comi alguma coisa que não me caiu bem, a minha energia não tá lá em cima. E tudo bem, o que você vai fazer? Você vai dar o melhor que você pode com a energia que você tem hoje. E esse dia você deu o seu melhor, porque a sua energia não estava 100%, o seu físico não estava 100%, a sua cabeça não estava 100% aquele dia, mas você foi lá e cumpriu com o seu combinado, você cumpriu com a sua disciplina. E isso traz para você uma melhora na sua autoimagem, traz para você uma melhora na sua confiança, mostra para você mesmo que você está sério a respeito de falar inglês. E essas pequenas vitórias, esses pequenos cuidados emocionais que eu estou falando com você agora, eles fazem muita diferença. Por isso que a gente falou desses dois primeiros pilares, como agenda e como disciplina. Por quê? Ontem eu precisei faltar porque eu tive que trabalhar até mais tarde, eu tive uma reunião. Ou porque o meu filho não estava bem, ele estava doente, eu precisei levá-lo ao médico. Tudo certo, como eu disse para você agora há pouco, é a vida acontecendo, são os imprevistos chegando, né? Eu gosto de dizer que a vida acontecendo é isso. Você estava programadinho, tudo certo, mas imprevisto aconteceu. Ficou sem internet, ficou sem energia, seu filho ficou doente, seu chefe te chamou para uma reunião inesperada. A vida aconteceu, mas e aí? Qual que vai ser a sua resposta? Como que você vai responder a isso? Você vai lá e vai fazer uma reposição, vai pegar 30 minutos, vai estudar no sábado ou no domingo, por exemplo. Isso é uma atitude de quem está comprometido, de quem está sério. E você pode aplicar isso aqui para o inglês, como a gente está falando, mas isso aqui serve para a vida. Isso aqui serve para o objetivo que você quiser. Ah, eu quero ler
porque o conteúdo que está nesses livros vai me ajudar na minha carreira profissional. Eu quero fazer exercício porque eu quero cuidar do meu físico. Eu quero aprender uma coisa nova. É isso aí que você vai precisar. É agenda, é disciplina, é dedicação, é como você vai lidar com as intempéries da vida, como você vai lidar quando você tiver um tropeço, como você vai lidar quando você tiver um problema. E aí, está disposto a sacrificar 30 minutos do seu sábado ou do seu domingo para ficar em dia com a sua semana? Então, por quê? Porque essa constância, essa consistência facilita muito, facilita demais o seu aprendizado. Então, o primeiro fator, o primeiro pilar é a sua agenda da fluência. É você decidir, é você bloquear a sua agenda naquele horário, é você comunicar aos seus familiares que aquele horário é o horário que você está estudando. Por quê? Vai te facilitar para cumprir, para conseguir fazer. E se você tiver um desafio, se você tiver um contexto que você precisa faltar, fica fácil de você organizar, fica fácil de você repor. Lembra, como eu disse, quem pode fazer a qualquer hora, faz hora nenhuma. O seu acesso é 24/7, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas é importante que você defina o horário que é bom, o horário que encaixa na sua agenda, o horário que você tem condições de fazer. Senão, você vai empurrando com a barriga, e vai ficando para depois, para depois, para depois. Por isso, a agenda é importante. E a disciplina é o segundo fator para destravar o seu inglês, por tudo isso que eu acabei de te falar e que a gente aplica tanto para o inglês quanto para a vida. Se você pegar essa aula e aplicar para outras áreas da sua vida, você também vai ter sucesso lá. Mas, Eric, ok, eu entendi o passo 1, eu entendi o passo 2, eu entendi o pilar 1, eu entendi o pilar 2. Agora, qual é o terceiro fator? Qual que é o terceiro pilar? O que mais que eu preciso para destravar o meu inglês? Porque eu já comecei e parei, eu já comecei e desisti, eu já achei que inglês não era para mim, eu já travei, eu já consegui ter dificuldade para entender o que os americanos falam. O que eu posso fazer para destravar o meu inglês, então? Qual que é o terceiro passo? E esse terceiro passo, né? Depois, então, agenda, a disciplina. Eric, por quê? A disciplina, porque o que a gente mais vê é gente falando, mas hoje tem jogo, hoje tem o último capítulo da novela, hoje tem um filme, tem isso, tem aquilo, e deixando de fazer aquilo que ela se comprometeu, por qualquer outra razão que venha lá de fora e roube a atenção dela. É por isso que eu repito, é por isso que eu me estendo batendo nessa tecla da disciplina. É por isso que ela é tão importante, é por isso que eu peço para você a sua disciplina, para você poder criar conexão neural, você poder criar massa cerebral, você poder virar aquela chavinha aí, destravar o seu inglês e colocar para dentro e colocar para fora o inglês que você tem, né? Input, output. Coloca para dentro, coloca para fora. Coloca para dentro, coloca para fora. A disciplina para você continuar, para você seguir em frente, é que vai te fazer chegar lá e vai fazer você falar inglês de uma vez por todas. E o terceiro pilar, esse terceiro fator para você ser bem sucedido nessa jornada, para você falar inglês é... O que é, Eric? É você ter um método que funcione. Um método testado, um método comprovado para você não ficar indo por erro e acerto, erro e acerto. Isso funciona para mim, isso não funciona para mim. Isso dá certo, isso não dá. Para você ter um caminho que já foi trilhado. Você economiza em tempo, você economiza em energia, você maximiza e acelera os seus resultados quando você vai por um caminho que outras pessoas já passaram, já prepararam, quando tem alguém para te mostrar o caminho das pedras. Então, se eu começar a estudar agora com você o verbo to be por 6 meses, e a gente ficar 6 meses estudando o verbo to be, aí daqui 6 meses a gente começa a ir para um outro ponto gramatical, aí depois de mais 6 meses a gente vai fazer outra coisa, o que vai acontecer? A vida vai acontecer, ela vai levar você e você não vai falar inglês. Agora, com agenda, com disciplina e com um método que funciona, é muito mais fácil. Eu posso dizer para você o que o Dr. Colin Rose, fundador da Accelerated Learning, que eu te mostrei lá no comecinho, ao lado do Jobert, disse para o Jobert, quando o Jobert estava trazendo um método aqui para o Brasil. Ele olhou bem para os olhos de Jobert e disse assim: Jobert, não é culpa sua que você não falava inglês até agora. Sabe por quê? Porque todo mundo nasce com habilidades para falar inglês. Guarda essa frase aí para você. Todo mundo nasce com habilidades para falar inglês. Anota aí no seu caderno. Quando você achar que inglês não é para você, quando você achar que não, que é difícil, lembra disso. Todo mundo nasce com habilidades para falar inglês. Só precisa de quê? Um método
que funciona, só precisa encontrar um método que funciona. E foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com o Gilberto, foi isso que aconteceu com mais de 50 mil alunos que já passaram pela Universidade do Inglês nos últimos mais de 23 anos. Né? Então, são mais de 23 anos fazendo isso. O método que a gente usa vem da Harvard University, da Universidade de Harvard, que é tida como a maior e melhor universidade do mundo, e ele é baseado na Accelerated Learning, na aprendizagem acelerada, que, resumidamente, a aprendizagem acelerada vai ser o seguinte: ela vai usar os seus dois hemisférios cerebrais, left side and right side, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, cada um responsável por áreas diferentes, cada um responsável por tipos de memória e de estímulos diferentes, e vai trabalhar também com os seus 3 canais de aprendizagem, your 3 learning channels: visual, auditory and kinesthetic, canal visual, canal auditivo, canal sinestésico e ainda a teoria das inteligências múltiplas, que mostra que eu, que você, que nós temos não só uma, não 2, mas que nós temos 8 inteligências múltiplas. Cada um de nós tem um hemisfério predominante, ou um equilíbrio entre eles, um é mais visual, o outro é mais auditivo, o outro é mais sinestésico. Cada um de nós tem um estilo único e individual de aprendizagem, que é o que a gente estimula através dos canais de aprendizagem, dos seus 2 hemisférios cerebrais, das 8 inteligências que são colocadas ao seu dispor durante todos os programas da Universidade do Inglês, para realmente atingir o seu cérebro da forma que você aprende mais e aprende melhor. E a gente faz isso usando filmes, usando músicas e usando o inglês da vida real. Então, se você já entendeu que você precisa da sua agenda, você precisa de disciplina, e eu quero te apresentar agora, então, um método que funciona. Eu quero te falar da tecnologia que pode acelerar e que vai acelerar a sua fluência, ainda que você tenha 30 minutos por dia. A gente preparou algo tão legal, algo tão surpreendente, que você vai entender por que a gente está tão seguro de que agora você vai falar inglês assim como eu falo, assim como o Gilberto fala, assim como o Cláudio, que veio do Rio de Janeiro, assim como o engenheiro, assim como o João, que foi meu primeiro aluno online, lá quando a internet nem funcionava direito, e assim como mais de 50 mil pessoas que passaram aqui na sua frente. Porque você vai entender como transformar 30 minutos por dia em 8 horas ou mais. E o objetivo número 1 dentro dessas atividades de simulador de imersão online é fazer você ganhar um novo vocabulário. Ou seja, você aprender palavras em inglês, mas palavras que você possa usar no seu dia a dia. E isso já seria ótimo. Mas que tal você pegar todo esse vocabulário que você aprendeu nos 30 minutos e usar durante todo o dia na sua mente? Eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte: você vai reconhecendo palavras em inglês que vão passando na sua frente. Por exemplo, você vai entrar em uma reunião e aí você olha e reconhece a palavra door. Você vai sentar e você reconhece a chair. Você vai lá e você pega os papéis, os papers. Então você vai reconhecendo palavras em inglês. You see the light. Você vê a luz. You see the drawer. Você vê a gaveta. Então eu fui dando exemplos aqui que você pode encontrar numa sala de reunião. E aí você vai fazendo isso day after day, dia após dia, com outros tipos de palavra. Você vai trabalhando isso na sua mente. Você vai ativando o seu vocabulário. Você vai aumentando o seu vocabulário. Consegue imaginar o impacto disso em 30 dias no seu inglês? Consegue imaginar você repetindo isso por 6 meses, com vocabulários novos todas as semanas? Vocabulários dos filmes, vocabulários das músicas, vocabulários de podcasts, vocabulários da vida real, explodindo e aumentando o seu vocabulário? É isso, tudo começa no curso Inglês Fluente Online, com as atividades sendo feitas 30 minutos por dia, divididas da seguinte forma: Mondays, na segunda-feira, inglês com filmes. Na terça, inglês com música. Na quarta-feira, o inglês da vida real. Na quinta-feira, uma masterclass, uma aula como essa com vários temas para você. Na sexta-feira, um dia livre para você fazer uma revisão de algum material que você quer ver de novo. Ou para você fazer uma reposição, porque na sua agenda você teve um desafio e agora você quer usar a sexta para repor a sua aula. Os americanos têm uma expressão que eles usam muito, que é o seguinte: double the bet, ou seja, dobre a aposta. E é isso que eu quero fazer com você. Eu quero dobrar a aposta. Por quê? Porque eu tenho certeza que agora você vai falar inglês. Então a gente vai começar falando dos bônus especiais que a gente preparou para você que entrar no Inglês Fluente Online hoje, para você que aproveitar
essa oportunidade. Bônus número 1, modelo Netflix de assinatura. Eu pago a Netflix e a minha esposa, os meus filhos podem assistir ao mesmo tempo e a gente não muda, não tem que pagar mais por isso. Então, é isso que vai acontecer com você nesse programa. Você vai adquirir o seu acesso e você pode ter até 3 dependentes, 3 pessoas que você vai colocar sem mudar nada no seu valor. É isso mesmo, ó, você vai se inscrever em um curso, mas vai levar mais 3 vagas para as pessoas que você ama também falarem inglês. Como eu disse, eu pago a Netflix, mas minha esposa e os meus filhos também podem acessar em outra tela, em outro aparelho, sem pagar nada mais por isso. E você deve imaginar que eu não vou conseguir manter esse bônus por muito tempo, né? Então, bônus 1, Netflix. Você e mais 3 pessoas que você gosta falando inglês. 3, ou melhor, 4 pelo preço de 1. Segundo bônus, são 36 cursos grátis de inglês. A cada 15 dias, um curso novo é liberado para você. As suas atividades dentro do simulador de imersão online, a sua permanência no programa, tudo isso vai contando ponto e vai liberando outros programas para você. São os aceleradores de fluência, curso extra de várias áreas, curso de pronúncia, curso de criação de vocabulário, inteligência emocional para falar inglês. A cada 15 dias, esses cursos são liberados para você. E se você somar o valor desses aceleradores, a gente está falando de algo na casa de R$8.000 em cursos que você vai ganhar. Isso se você já estiver pronto para começar a falar inglês hoje mesmo. Bônus número 3 é um bônus vitalício, ou seja, enquanto você estiver ativo no portal, enquanto você estiver fazendo as suas atividades, você vai ter 75% de desconto, 75% de bônus no valor da sua mensalidade, da sua assinatura, se você preferir chamar assim. Mas pode apostar que esse bônus também tem data para acabar. Ele vai acabar em 3, 2, 1. Então, ó, aproveita enquanto ele ainda está válido. Você vai ver que é uma oportunidade incrível. E o bônus número 4, assinatura ao invés de mensalidade. Eric, what do you mean? Como assim? Você fica o quanto quiser. Na verdade, você não precisa nem avisar. Se você parar de pagar, a gente vai entender que você não quer mais falar inglês. E aí, pronto, você consegue cancelar sozinho, sem falar com ninguém. Você entra lá, apertar um botão, não precisa falar com ninguém. Mas esse plano de assinatura também tem data para acabar. E aí vão voltar as mensalidades, que é o que acontece nas escolas de inglês de um modo normal. Eles têm mensalidades porque aumentou a turma, chegou aluno novo. Eles contratam 1, 2, 3, vários professores. Alunos saíram. Aí, às vezes, eles têm que mandar o professor embora. E dependendo da forma que essas duas coisas acontecem, esse prejuízo pode até fechar a escola. Mas aqui, você vai ter um plano de assinatura, como se fosse a Netflix. Pagou, usou. Parou de pagar, a gente entende que você não quer mais falar inglês. E aí, você segue o seu caminho e você consegue fazer esse cancelamento sem falar com ninguém. Então, é sem contrato, sem multa, sem letrinhas miúdas que te prendem. Combinado? E, Eric, mas vamos lá, vamos continuar dobrando a aposta em você. Quer ver só? Dá uma olhada nos valores que você vai investir. Quanto que vai custar tudo isso para mim aí? Quanto que vai custar eu falar inglês? Para aqueles que não aproveitarem esse bônus que eu falei, o bônus vitalício de 75%, o curso vai custar R$200. Mas para você que está aqui, esse programa vai sair por apenas R$47 mensais. É isso mesmo, é menos que uma pizza para você e a sua família, você e mais 3 pessoas falarem inglês. E eu sei que aqui em casa, quando todo mundo quer comer pizza, tem que pedir pelo menos 2, às vezes 3 pizzas. Então, e aí? Se você precisar economizar uma pizza por mês para falar inglês, are you ready? Tá pronto para isso? Então, a última pergunta pode ser mais épica. Como eu vou ter certeza de que isso realmente vai work for me, que vai funcionar para mim, que vai dar certo para mim? Eu poderia te dar a million reasons, como dizem os americanos, eu poderia te dar 1 milhão de razões para você dar o próximo passo assim mesmo, porque você tem muito a ganhar e quase nada a perder. Mas eu quero transformar esse quase nada em nada a perder para você. Vamos lá? O que você vai ter então? Eu vou te dar ainda 7 dias grátis para você fazer do Inglês Fluent Online o seu último curso de inglês. E se você se apaixonar, combinado, a gente vai junto até você alcançar a sua fluência. Eric, e se eu não gostar? Bom, eu não consigo nem imaginar por que você poderia não gostar, mas é só cancelar. Simples assim. Você não precisa nem falar com ninguém. Você vai lá, aperta o botão,
cancela, não continua e a gente continua amigo, tá tudo certo. Então, vamos resumir o que você viu até agora. Agenda, mais disciplina, mais método é igual a você falando em inglês. Você vai levar de presente, vai levar de bônus, modelo Netflix de assinatura. Você e mais 3 dependentes, você e mais 3 pessoas que você quiser. Um familiar, um amigo, alguém que você gosta, você vai escolher falando inglês. 4, então, pelo preço de 1. Você e mais 3. Bônus número 2. 36 cursos grátis de inglês. Um curso a cada 15 dias de presente. Um curso extra de pronúncia. Um curso extra de vocabulário. Um curso extra de inteligência emocional para você destravar aqui esses bloqueios emocionais e falar inglês de uma vez por todas. Um curso extra de vocabulário de áreas específicas, área profissional, reunião, tudo isso para você falar inglês, um desses a cada 15 dias. Bônus número 3, enquanto você estiver ativo, fazendo as suas atividades no portal, você vai ter o bônus vitalício, 75% de desconto na sua mensalidade, na sua assinatura, ao invés de R$200, R$47 por mês. E o modelo de assinatura ao invés de mensalidade, então você não tem fidelidade, você não tem carência, você não tem nada que te prenda. Tá falando, tá feliz, tá falando inglês? Segue em frente. Acha que não é mais para você, que tá bom, que terminou? Você vai lá, cancela e segue seu caminho normalmente. E você ainda tem 7 dias grátis para experimentar tudo isso que eu falei. Então, ó, agora a gente está colocando aqui no chat o link para você. Você vai entrar lá, vai se cadastrar, vai fazer o preenchimento dos seus dados normalmente e já vai receber acesso para você começar os seus 7 dias grátis e você já entra com acesso total. Você vai ter acesso ao conteúdo de segunda, que foi ontem, vai ter acesso ao inglês com música, vai ter acesso ao podcast da semana, vai ter acesso aí aos bônus, então, o modelo de assinatura, a Netflix do inglês, 75% de desconto, você já entra com acesso a tudo. Se você se apaixonar, a gente vai junto até a sua fluência. Se você achar que não é para você, é só ir lá e cancelar dentro dos 7 dias grátis. Simples assim, e você vai falar inglês. Então, ó, clica no botão que está aparecendo ou aqui embaixo, ou tá aqui no chat, está em algum lugar aqui da sua página. Vem para dentro, cai para dentro, começa o seu programa, porque é hora de você falar inglês. É isso aí, agenda, disciplina e método é igual a você falando inglês. Então, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. É hora de você arrebentar no seu ano, é hora de você colocar o inglês aí no seu currículo, colocar o inglês como um ativo na sua vida, para que você possa olhar para o mercado de igual para igual, para que você possa se sobressair, para que você possa se destacar, para que as oportunidades possam bater na sua porta. Às vezes tem oportunidade que está só esperando a gente estar pronto, a gente está preparado para elas chegarem aí até nós. Então, é só ir lá e bater na sua porta normalmente. Deixa eu ver se tem aqui algumas perguntas. Espera aí, deixa eu abrir o chat, porque parece que tem alguma pergunta. Então, o Sul, acho que é o nome que está aqui, comprou o programa há um ano. Então, ó, dá uma olhadinha que programa você comprou. Tem muitos dos nossos programas, a maioria deles que tem garantia. Então, se você quiser entrar para fazer parte desse programa que eu falei, onde você vai ter o inglês com filmes, o inglês com músicas, ter acesso a tudo isso que eu falei, você pode entrar, acessar os 7 dias grátis e experimentar para ver se você gosta. Se você já tem um outro programa nosso mais completo, você pode usar a sua garantia daquele programa e fazer novamente, não precisa gastar de novo. Então, pode entrar, se você tiver dúvida, manda uma mensagem lá para o nosso suporte, que eles olham qual é o curso que você tem liberado e vão te explicar se esse é para você ou não. 7 dias grátis para você testar, treinar, melhorar o seu inglês e você ver se você gosta ou não. Combinado? Professor, já estou no portal, já adquiri, é muito conteúdo, é um arsenal de coisas boas. É isso aí, Juninho. Ó, o Juninho resumiu aqui para nós. Eric, o que eu vou ter lá? Ó, eu já estou no portal, eu já adquiri o meu curso, é muito conteúdo, é um arsenal de coisas boas. Então, se você quer saber em outras palavras o que eu estou explicando aqui para você, o Juninho acabou de explicar para nós aí. É isso. Se você ainda não está lá, você está perdendo tempo. Clica no link que está aqui no chat, clica no link que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, acessa
Coloque seus dados direitinho, você vai ter inglês com filmes, com toda a tecnologia do nosso simulador. Então você tem instrução para te falar exatamente o que é para fazer. Vídeo com legenda, vídeo sem legenda, vídeo com legenda em português, com legenda em inglês, gravador de voz para você contracenar com os atores de Hollywood. Então você vai treinar o seu inglês com o áudio dos nativos, não com o áudio dos brasileiros. Você vai ter ditado interativo, que vai treinando seu ouvido, treinando a sua escrita, treinando a sua leitura. Você vai ter as músicas, e as músicas têm o poder de fazer por você em dias o que o aprendizado tradicional muitas vezes não faz em anos. A música impregna, ela entra aqui na mente e não sai mais. Então você vai ter as músicas para acelerar o seu vocabulário, para se divertir, para relaxar em contato com o inglês e aumentar ainda mais o seu vocabulário. Você vai ter podcasts com nativos, com outros accents, com outras pronúncias. Você vai ter atividades como masterclasses, que são aulas extras, lives extras. Você tem conteúdo para todo gosto para levar o seu inglês to the next level. Então, clica no link que está aí. É isso aí. It was a pleasure to be here with you today. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Espero que você clique e eu estou te esperando aqui dentro. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Ok. Juninho, eu vou pegar a sua sugestão aqui. A gente está trabalhando em alguma coisa nessa direção, nessa área que você está sugerindo de grupos. É uma ideia que nós temos, a gente está só vendo a melhor forma de executar, mas qualquer dúvida que você tiver pedagógica, não espera isso não. Manda lá para suporte@universidadedoinglês.com.br que um dos nossos professores entre em contato com você e te ajuda individualmente. Combinado? Maravilha? Então, ó, clica no link aqui. Nilks, o link está aí. Eu vou pedir para o pessoal da equipe por mais uma vez. Você consegue clicar e acessar o code. Então, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.